Bem, meus irmãos, queridos alunos, voltamos falando ao vivo de Lajinha, Seminário Teológico Bereshit, mantido pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo, Faculdade Teológica Bereshit. Estamos na nossa aula de VTB, segundo bloco, segunda fase, nosso curso básico de teologia. Aula número 2, falaremos agora sobre os erros da dupla dinâmica. Quem são a dupla dinâmica? A dupla dinâmica são aqueles dois camaradas que em 1880 começaram a divulgar para o mundo um novo texto grego baseado em apenas 45 manuscritos. Dentre esses, dois grandes manuscritos, um chamado Sinaíticos e outro Vaticanos. Quem eram essas pessoas? Esse camarada chamado Brooke Foss Hestcourt, que nasceu em 1825 e morreu em 1903, e quem era Fenton John Anthony Hort, que nasceu em 1828 e morreu em 1892. Eles é que divulgaram o chamado texto crítico, o novo texto grego, diferente do texto recebido, do qual emanaram todas as Bíblias até 1880. Inclusive a nossa Almeida Antiga, de 1753, publicada por Jacob Lin Hart, o sucessor de Almeida, que havia morrido. Esses dois camaradas eram ministros anglicanos e professores de Cambridge University. Eles eram totalmente atolados na filosofia proveniente de Alexandria, que defende não haver nenhuma Bíblia perfeita. Eles nutriam uma revolta e recalque repulsivo e doentio à Bíblia de King James, de 1611. Eles tinham pavor daquela Bíblia. Isso é o texto chamado Receptus. Eles trabalharam durante sua vida inteira para desclassificar e desmerecer esse texto, chamado Receptus. Hort declarou a seguinte frase sobre a Bíblia: nenhuma consideração especial deve ser feita concernente às suas declarações de inspiração e preservação. Ele não acreditava em inspiração e preservação da Bíblia Sagrada. Hestcourt acreditava e tentou viver uma espécie de comunismo, cujo objetivo final era a vida em comum no campo da universidade, que era chamado de koinobion. O texto Receptus, que ele usava até então, desde 1550, com Stephanus, até 1880, ele é usado como base do Novo Testamento da King James, das Bíblias todas da Reforma. Eles trabalharam para contestar esse texto. Eram heréticos liberais que fizeram um esforço concentrado no palco de uma sociedade enfraquecida pelas sucessivas ondas de apostasia. Eles eram teólogos da Igreja Anglicana e professores da Universidade de Cambridge e passaram por conservadores ele editar esse texto, que tinha 9.970 diferenças para o texto recebido. Então, esses 45 manuscritos que eles usaram têm 9.970 diferenças gregas, as palavras gregas, para o texto de Stefano de 1550, que é o texto recebido ou recepto. Aí, falando que esse texto era melhor, que a reunia era mais moderno e tinha mais volume, eles então editaram esse texto baseado nesse código principal, os Sinaíticos e Alexandrinos, e o Vaticano. Só esses dois têm mais de 3.000 diferenças nos evangelhos. Quem era esse camarada? Vamos falar então sobre ele. Os pais das versões modernas não eram honestos, eram desonestos. É óbvio que você fica sabendo disso, né? Foi totalmente desonesto o que fizeram, uma vez que a Bíblia de King James não foi revisada coisa nenhuma. Eles falaram que tinha sido a revisão. Pegaram a Bíblia King James e falaram que fizeram a revisão nela, quando na verdade foi 9.970 mudanças nela. Então eles foram desonestos usando o que mais famoso tinha na época, a Bíblia de Tiago, o rei Tiago, a King James 1611, em inglês, e falaram que era ela revisada, mas não era. Eles colocaram mais 9.970 palavras nela e falaram que era a mesma, só revisada, mas não era. Eles adulteraram, então não eram honestos. Os pais, o Hestcourt e o Hort, ele era evolucionista. Eles acreditavam na evolução. Hort disse o seguinte: era um admirador e proponente de Darwin e sua teoria da evolução, que foi intensamente alardeada no livro Origem das Espécies, 22 anos antes do lançamento da tal revisada deles, que era uma mentira danada, né? Ele diz o seguinte: sobre Darwin, eu tenho lido bastante e visto comparativamente mais claro o meu caminho. Então ele acreditava na evolução, né? E, inclusive, ele mandou uma carta para um reverendo em 1860, dizendo que o livro que mais me tem engajado é o de Darwin.
Independente do que pense sobre ele, é um livro que qualquer um deve se orgulhar de ser contemporâneo dele. Meu forte sentimento é que a teoria é irrespondível, sendo assim abre um novo período. Hesticort também falou o seguinte sobre a evolução. Ninguém agora, suponho eu, sustenta que os 3 primeiros capítulos de Gênesis, por exemplo, relatam história literal. Eu jamais pude entender como alguém, lendo com olhos abertos, pudesse pensar que assim era uma coisa literal, Gênesis 1 a 3. E por fim o Horton mandou a seguinte carta para o reverendo John. Eu estou inclinado a pensar que em nenhum lugar como Éden jamais existiu. Então eu não acreditava em Éden, não acreditava em criação de Adão e nada disso. Esses, os homens que usando 45 manuscritos, em 1881 divulgou para o mundo inteiro o texto crítico, que era diferente do texto que tinha mais de 300 e tantos anos, estava vigente no mundo. Os pais das versões bíblicas, Hesticort e Hort, eram romanistas. Hort escreveu para Hesticort em 1864 o seguinte: eu acredito que Coleridge estava bem certo ao dizer que o cristianismo, sem uma igreja substancial, é vaidade e desilusão. E eu me lembro de tê-lo chocado, e a Lightfoot, não há muito tempos atrás, expressando uma crença que o protestantismo é só fugaz e temporário. A perfeita catolicidade não tem estado em lugar algum desde a Reforma. Então eles apoiavam o romanismo. Outra coisa, eles eram racistas. Hesticort e Hort, pais do texto crítico, eram racistas. Veja o que ele diz aqui a respeito disso aí. Ele fala, ele era racista também, como Darwin também era, né? E Huxley, aquele que escreveu Admirável Mundo Novo. Ele tem demonstrado ser uma raça imensuravelmente inferior, só humanos e nada mais. Sua religião primitiva e sensual, suas mais altas virtudes são as mesmas de um bom cão. Ele está falando aqui sobre os negros, está falando aqui sobre os afrodescendentes, dizendo que ele não passava de um cão. Os pais das versões bíblicas modernas são idólatras. Outra coisa, além de ser racista, além de ser evolucionista, não acreditar na Bíblia Sagrada, no texto bíblico de Gênesis, eles também eram idólatras. Tanto o Hesticort como o Hort, admiradores de Maria, mariólatras, e a tal ponto que chamavam sua esposa Sara de Mary. Criam também no purgatório outras invencionices romanas. Veja o que o Dr. Hort escreveu para Hesticort em 1865, apenas 5 anos antes de iniciar os trabalhos para a publicação da tal versão revisada, mentira, em cima da Rei Tiago, da King James. Ele diz o seguinte: eu tenho persuadido que o culto a Maria e o culto a Jesus têm muitíssimo em comum nas suas causas e em seus resultados. Está comparando o culto a Maria com o culto a Jesus. Então, essa atração pela idolatria, talvez, seja a razão pela qual eles devotaram tanta simpatia pelos manuscritos sinaíticos, achados por Tischendorf, dentro de uma lixeira no mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, e pelo Vaticano, que fica lá na biblioteca do Papa, que não deixa ninguém ver. Então, Hesticort escreveu à sua noiva o seguinte: após deixar o monastério de Santa Catarina, no Sinai, nós dirigimos para um pequeno oratório que descobrimos no topo de uma coluna das vizinhanças do mosteiro. Felizmente, achamos a porta aberta. É muito pequeno, é um lugar para ajoelhar. E por trás de uma cortina estava uma pieta, uma estátua da Virgem, né? Se tivéssemos só, ficaria lá ajoelhado por horas. Então, eles eram idólatras. Os pais das versões bíblicas modernas cultuavam os demônios. Olha que coisa terrível. Tanto Hesticort como Hort não só aceitava, como também promovia orações pelos mortos. Acreditava na comunicação com os mortos e buscavam várias tentativas de fazê-lo através da sociedade que organizava, chamada Grêmio da Associação Fantasmagórica. Em outras palavras, um centro espírita. Então daí, meus irmãos, essa aula de hoje vem mostrar quem era o tal do Hesticort e o tal do Hort. Os dois camaradas universitários de Cambridge, anglicanos, que colocaram disponível para o mundo o texto grego dele, chamado texto crítico, baseado em apenas 45 manuscritos, deixando de lado 5.210 manuscritos que seguiam o texto Receptus de Roberto Stefano, de 1550. Então, esses camaradas colocaram aí, eles são os primórdios, né? Os primeiros, os ancestrais, os dois camaradas que apresentaram para o mundo um novo texto grego, da onde nós vamos ver daqui a pouco surgir a versão Almeida Revista Atualizada e outras mais, deixando a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista Corrigida. Então é isso aí, nossa aula de hoje. Foi a pequena biografia desses dois sujeitos, chamada dupla dinâmica, Hesticort e
Hort, os pais do texto crítico. Estamos ficando por aqui, fica na paz, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.